Abra comigo sua Bíblia no quase nunca lido, ou talvez nunca pregado, profeta Joel. Nós vamos ver o que o Senhor nos ensina nesse texto. Fica aí depois de Salmos, depois de Isaías, Oséias, Joel. Todos acharam? Embora a gente tenha a projeção, manusear a palavra é importante, conhecê-la. E esse texto falou de verdade comigo, irmãos, numa ocasião em que a gente estava para decidir o que seria feito na lição até das crianças, né? E a Evelyn tinha proposto a gente a trazer os profetas menores para as crianças. E me incumbiu de levar esse texto para as crianças, logo o profeta Joel, né? Aí eu falei, meu Deus, profeta Joel. E aí, como a gente aprende com elas, né? A gente lê, se dedica ao texto, o conhece, e aplica para a gente, e em seguida transmite. Esse livro, ele me surpreendeu de verdade, porque a gente ouve tanta coisa, eu já vi filmezinhos. É aquele livro sobre um profeta dos gafanhotos. Quem já ouviu falar? Levanta a mão só quem já ouviu falar. O profeta dos gafanhotos, não? Ele vai usar essa figura, esse animal, como uma ilustração, como uma alegoria de dois cenários que acontecem aqui nesse livro. A gente vai ler antes o capítulo 1, uma parte aqui. Vamos ler o capítulo 1 até onde for aqui conveniente. A gente vai expondo à medida que a gente for colocando a palavra. Mas esse texto, ele tem um caráter muito interessante. Ele tem uma linguagem realmente poética, profética e apocalíptica. Os profetas têm uma característica de anunciar aquilo que estava acontecendo naquele momento como um sinal daquilo que estava por vir. Ele usa aquilo como um sinal, como um prelúdio ou um pré-anúncio do que o Senhor vai fazer no meio do seu povo e por que ele vai fazer, por qual razão ele vai fazer. A gente cantou um hino aqui que até peço desculpas aos irmãos, eu por conta do trabalho não consegui chegar antes, ia cantar aqui com os jovens, que é de coração tudo que eu fizer. E ainda, Senhor, que as palavras não expressem, né, essas palavras, perdão, é de coração tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré, e se as palavras não mostrarem o quanto é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, porque é de coração. E é esse um ponto desse livro que trata sobre uma apatia daquele povo tão grande, uma frieza tão grande, uma insensibilidade a Deus tão grande, que eles não se davam conta de que aquele evento terrível que estava acontecendo com eles era a própria mão de Deus para adverti-los, para despertá-los, como Joel fala aí, desperta, desperta e uivai, chorai e clamai por causa dos vossos pecados, porque são tão grandes e tão sérios que nem mesmo o sinal de Deus faz com que vocês reconheçam que é Deus agindo no meio de vocês e não fruto do mero acaso. A gente vai ler alguns versos aqui e em seguida eu vou colocar uma breve introdução, porque livros proféticos, geralmente, quando são lidos, eles não são muito bem compreendidos porque tem uma série de figuras ou de cenários ou linguagens realmente proféticas e poéticas também e apocalípticas, no sentido de serem também previsões futuras literal daquilo que está por vir. E Joel capítulo 1, a gente puder projetar para acompanhar juntos, ou vocês têm a sua Bíblia aberta, vai dizer o seguinte, livro de Joel, capítulo 1, verso 1, fala o seguinte: palavra do Senhor que foi dirigida
a Joel, filho de Petuel: ouvi isto, vós, velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, e o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, e o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios ou bêbados, despertai-vos, chorai, uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto ou do vinho novo, daquele que ainda é espremido sem nem ser fermentado ainda. O melhor do vinho, chorai pela falta dele, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso, inumerável, e os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide, ou de minha videira, ou das parreiras onde ficam as uvas, uma assolação. Destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, e os seus sarmentos, ou seus ramos, se fizeram brancos. Lamenta com a virgem, que pelo marido de sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação, e os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Verso 11. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe ou a safra do campo. 13. Cingi-vos de pano de saco, ou preparai-vos, ou vesti-vos de panos de saco, um pano de luto, um pano de dor, um pano de lamento, ó sacerdotes, e uivai, ministros do altar, vinde, ministros do meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. E aqui, por fim, 14. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Até aqui. Parece difícil esse texto, e de fato é meio desinteressante de ler, mas o que esse profeta traz aqui é uma coleção de profecias e de sinais ao longo de todo o livro, já mostrado por outros profetas que também já haviam advertido o povo sobre as mesmas razões. Joel é um profeta que não traz um pecado novo ou não traz uma advertência exclusiva. Ele simplesmente lembra ou refresca a memória do povo. Lembrai-vos disso, ó velhos, vocês que são mais experientes aqui da igreja, que têm mais tempo de vida com Deus e com os irmãos, lembrai-vos. A vocês é a primeira palavra. Em seguida, aos moços, aos jovens, aos sacerdotes, aos líderes, aos ministros, às viúvas e até aos bêbados. O que Joel quer dizer aqui? Esse livro ele é dividido em dois cenários distintos. O primeiro cenário é que havia uma crise terrível lá em Jerusalém, lá em Judá, para a qual foi destinado esse livro que o profeta Joel falou. Joel era de Judá, Joel era de Jerusalém. E para lá ele profetizou para um povo que já tinha saído do cativeiro babilônico, que durou 70 anos. 70 anos escravos de um povo inimigo por conta do próprio pecado. A consequência do pecado é o que nos leva à prisão, é o que nos leva à cegueira, a lágrimas, a lamentos, a dificuldades e dores. E essa consequência do pecado fez com que esse povo ficasse por 70 anos cativo do inimigo da Babilônia.
Quando eles foram libertos, eles voltam, Deus os dá por misericórdia a oportunidade de reconstruir seu templo, reconstruir suas vidas, seu trabalho, seu comércio, seus casamentos, seus sonhos, de volta à terra prometida, de volta à terra que mana leite e mel. Só que chegando lá, já com as coisas parcialmente restauradas, já havia templo, porque Joel fala: convocai, ó sacerdotes, uma assembleia solene, para que a gente clame a Deus em razão do que está acontecendo aqui, porque vocês, que deveriam ser os primeiros, os que ministram ao povo, não estão se dando conta do que está acontecendo nos vossos dias, no vosso meio. O que Joel quer dizer naquele ponto? Ele está se referindo a uma crise, uma praga, igual à praga passada que aconteceu no Egito, de gafanhotos. Foram 10 pragas. Aquelas pragas eram sinais de juízo de Deus sobre a incredulidade, sobre a dureza de coração, sobre a infidelidade, sobre a desaprovação de Deus. Mas aqueles que creram ou que tiveram sangue nos umbrais das portas foram libertos. Não houve gafanhotos sobre a terra deles. Os egípcios, naquela ocasião, passaram por uma nuvem de gafanhotos tão terrível que quando ela chega, não sei quem já pôde assistir, ver um gafanhotinho comendo uma folha, ele sozinho pode levar algum tempo. Mas o enxame, irmãos, é tão grande que daria para ver dos vizinhos de Judá. Quando você olha para cima e você vê uma nuvem, você fala, tá para chover. E ela é grande. E ela é enorme. Se ela baixasse de verdade de uma vez só, ela cobriria cidades inteiras. Aquela nuvem era de gafanhotos. E foi Deus que enviou para lá, como um sinal de juízo, que antes foi sobre os ímpios egípcios, agora é sobre os seus santos. E o juízo é do próprio Deus. Era Deus que estava causando aquilo ali. Era Deus que estava trazendo aquele mal ao seu povo para corrigi-los, para adverti-los, para dar como sinal de que a vida deles não estava de acordo com aquilo que o Senhor aprovava. E ainda assim, mesmo sendo convocado por uma voz profética e fiel, eles não se davam conta, nem os bêbados se davam conta. Vocês vão ficar sem vinho, porque até aquilo que vocês têm como Deus para vocês, que é a bebida, vocês não vão ter mais ao acesso, porque os gafanhotos vão comer tudo. Não sei se você já viu alguma reportagem, eu ia trazer um vídeo, mas não seria necessário. Reportagens onde no Brasil ou fora daqui também já aconteceu infestações reais, onde povos morreram de fome. O gado, a agricultura, a gente vai no mercado para comprar nossa comida. O povo judeu vivia de agricultura. Ele tinha celeiros onde ele abastecia os seus celeiros. Tinham outeiros também, onde eram cavernas dentro dos montes, que eram mais seguros até para armazenar comida. E ali o texto vai dizer que os seus outeiros estão vazios. Até o armazenamento, irmãos. Não tem mais o que colher, não tem o que levar para o mercado, no mercado já não tem mais o que comprar e as reservas também acabaram. Eu vou tirar o alimento de vocês. Vocês estão trabalhando apenas pelo material. Vocês estão se esforçando apenas para ter o que comer no dia de amanhã, para poder fazer do seu sustento o seu Deus. Vocês não se lembram mais que fui eu que tirei vocês da terra do Egito com mão forte. E o gafanhoto não chegou na casa de vocês. E chegou na casa do ímpio, chegou na casa do incrédulo, como sinal de juízo. Mas agora eu estou derramando em cima do meu povo. E quando aquilo chegou, não havia mais o que comer. Quando aquilo chegou, não havia comida para o gado. E escute isso, irmãos. Estão comigo? Amém? Estão comigo, irmãos? Amém? Não havia comida nem para o gado, nem para as ovelhas. Não tinha colheita. Então não tinha nem mais dízimo para dar ao Senhor. Não tinha oferta para dar ao Senhor. Não tinha mais nada. Convocai uma assembleia solene. Entra aqui no templo. Olha para esse lixo que vocês estão oferecendo ao Senhor. Vocês estão oferecendo carniça no lugar de cordeiro puro de um ano.
O que sobrou é de Deus. Não tinha mais nada para obedecer à lei de Moisés, de ofertar a melhor colheita, o melhor do trigo mais fino, o melhor do cordeiro de um ano sem defeito. E ainda assim, eles continuavam servindo qualquer coisa. Continuavam vivendo como se nada tivesse acontecendo. Não tinha gratidão pela libertação. E eu te pergunto, que tipo de culto, irmão, você oferta ao Senhor como a gratidão pelo seu livramento? Foi você que saiu do Egito. Foi você que saiu da Babilônia. Foi você que foi colocado de volta na terra prometida, plantado pela mão de Deus. E Ele deu tudo para vocês. Ele deu um vinho novo de verdade. Ele deu uma colheita nova. E Ele, desagradado com a ingratidão, com a frieza, com a apatia do seu povo, que só o serve da boca para fora. Um povo que me honra com os lábios, só que o coração está longe de mim. O Senhor sabe ler o nosso coração. Não dá para a gente enganar uns aos outros com um protocolo de culto. Não dá para enganar a Deus com uma liturgia correta, tudo perfeito, tudo maravilhosamente ensaiado, tudo repetido religiosamente. Mas aquele culto era falso. Era um culto sem obediência, porque de qualquer jeito e de qualquer maneira o culto era entregue ao Senhor. E o Senhor, escute isso, irmãos, estão comigo? Amém? O Senhor interrompeu o seu próprio culto. O Senhor fechou a porta do templo. Ele não dá a chuva, havia seca, havia fogo, sem árvores. Parece que não chama chuva. Por alguma razão consequente, a história não mostra o motivo, nem o livro de Joel relata, mas ele relata uma seca também, além do gafanhoto, que acabou com a colheita, acabou com o comércio, acabou com o emprego, acabou com vidas humanas e dos animais, e acabou com a oferta, acabou com o culto. Ainda tinha seca. Aquilo era um cenário do juízo final. É assim que vai ficar quando eu trouxer a segunda onda de gafanhotos. Esse é o capítulo 3 de Joel, ou melhor, o capítulo 2 e o 3 seria uma continuação da segunda onda de gafanhotos que está para vir, só que com misericórdia dessa vez. Aquele que crê em mim, aquele que ouve a minha palavra, estão comigo, igreja? Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna. Esse não entra em juízo, mas ele já passou da morte para a vida. Eles passaram do Egito para o deserto, da morte para a vida, porque houve sangue nas portas. Aquele sinal de arrependimento não deixou as pragas chegarem até eles, mas na mesma terra, no mesmo Egito, chegou nos egípcios. Deus separou como gafanhotos poderiam ter preferência pela árvore do judeu ou pela árvore do egípcio. Lembrai-vos dessas coisas, ó irmãos. Lembrai-vos, anciãos. Lembrai-vos, jovens. Como pode um sinal desse tão poderoso vocês não se darem conta que era eu, o Senhor? Que era a minha mão, não era o acaso, porque tempestades de gafanhotos acontecem, mas igual a essa, olha o que Joel diz, verso 2: ouvi isto, vós velhos, ou experientes, ou mais antigos de Judá, escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Ele está fazendo uma referência clara do que já aconteceu, mas isso especificamente era exclusivo. Naquele nível, naquela dor e naquele lamento, nunca havia acontecido. Era a mão de Deus freando o próprio culto a Ele. E Deus levanta um homem, dentre todos os frios e apáticos, dentre até os profetas, para falar: acaso vocês não se lembram?
Vocês não se lembram de onde vocês vieram? A escravidão que vocês estavam antes de conhecer a Cristo? Vocês não se lembram de onde o Senhor tirou vocês? E o quanto vale a pena servi-lo? Porque Ele pode restaurar isso tudo de novo. E o que o Joel está falando é que só o que pode levar esse gafanhoto embora é uma assembleia solene, pura, santa. É uma reunião santa. Só ela pode levar o juízo daqui de Amendoeira embora. Só ela pode levar o que está atrapalhando o nosso culto embora. Só o arrependimento. Só o arrependimento pode consertar a vida do Daniel. Para que Deus aceite o culto do Daniel. Só o arrependimento pode fazer com que Deus aceite o culto que é oferecido a Ele em vão. Com utensílios e ofertas que já não agradam mais a Ele. As nossas vidas, por alguma razão, diz o Senhor, estão sob juízo do Senhor. E só o que pode levar isso embora da sua vida, na minha vida, é arrependimento. Esse livro fala de consequência, irmãos. Você consegue me dar um sinônimo para consequência? O que é consequência? Quem pode dar um grito aí de aleluia, dizendo o que é consequência? Consequência? O resultado? Consequência falou exatamente no ponto. A consequência, ela é uma união de palavras. Ela é com sequência. Com é junto e sequência é seguir. Aquilo que segue junto, aquilo que acompanha, aquilo que é consequência da ação ou do resultado, ou melhor, é resultado de alguma ação, é o efeito de alguma ação. Qual é, irmãos, o efeito ou o resultado da desobediência? Israel experimentou isso várias vezes. Cativeiros, prisões, pragas, dores, luto, tragédias, devastações. Vários cativeiros são os maiores sinais de que a consequência do pecado ela é terrível. E não vale a pena esconder o pecado do Senhor, porque Ele já viu. O povo vivia apático quanto ao seu próprio pecado, não reconhecia a sua queda, mas Ele teve que levantar um profeta para você não se esconder de Deus, para Ele anunciar: existe dentro da igreja pecados, desvios, ações com as mãos, com a mente, com o coração, com os sentimentos, na comunhão, em casa, no relacionamento, no trabalho, na eclesiologia, na teologia, que precisam ser reconfigurados, restaurados, para que o Senhor aceite o culto. Cada um de vocês particularmente sabe o que é ou o que está. Só que o que a Bíblia traz é a advertência: despertai, porque embora você saiba, a sua frieza chegou ao ponto da frieza deles, que continua cultuando a Deus com o pecado. Você entende isso, irmãos? Eu sei que você, humanamente, conscientemente, reconhece a sua culpa, a sua dor ou a sua fraqueza, como eu reconheço a minha. O ponto é o despertamento. O ponto é alguém anunciar que está acontecendo, que está no meio de nós, e que o Senhor não se agrada, e que isso pode consertar o seu culto, e que na nossa terra, na nossa igreja, pode manar leite e mel de novo, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é justo, porque Ele é juiz. O Deus que causa a ferida é o que derrama o óleo. Derramarei sobre toda a carne o meu espírito, diz o Senhor em Joel. Os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até as vossas servas. Isso é Joel. O espírito é o azeite, é curar a ferida que está cheirando mal para Deus. E Ele conserta o templo, Ele conserta
a oferta e o ofertante. Antes de trazer a oferta, o ofertante tem que ser consertado, tem que ser corrigido, tem que ser tratado com a presença do Espírito Santo. Capítulo 3 de Joel. Eu derramarei sobre toda a carne o meu espírito. E hoje isso se aplica muito em hinos, em músicas, em pregações, em teatros, a derramamento do espírito. E o povo que gosta de viver de revelação, mas não gosta de viver de palavra, não entende o que Joel estava falando. É um derramamento de avivar a igreja da morte para a vida. Que aconteceu e se cumpriu lá em Atos, escrito por Lucas e anunciado por Pedro. Pedro disse: não, varões galileus, o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel dizia, que sobre toda a carne eu derramarei o meu espírito. Isso significa toda a carne no sentido de que judeus, vocês não são exclusivos, não. Aquele povo que está vindo para a festa de Pentecostes de fora, da Pisídia, da Panfilha, de todas as regiões da Galácia, da Europa, estão vindo adorar aqui na festa de Pentecostes. Sobre eles também será derramado. E isso é o Novo Testamento. A nova aliança veio para restaurar o culto caído da igreja. Veio para restaurar o templo fechado do coração. Veio para colocar um fogo de verdade que queima o pecado e que faz a igreja acordar e despertar e chorar pelo pecado e uivar pelo pecado. Qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Que você lamentou pelo pecado, como Jeremias escreveu, Lamentações de Jeremias. Ele lamentou o templo quebrado. E Jeremias é citado por Joel. Malaquias é citado. Pregar Joel é pregar os profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias. Ele era um homem que lia a sua geração, que lia os seus líderes, que obedecia os seus sacerdotes, que reconhecia a presença de Deus na voz profética daqueles homens que andavam e eram contemporâneos dele. Aviva-nos, Senhor. Quando aquela voz chega em um mundo e uma igreja apática, em um corpo morto e caído, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Quando aquela voz chega, ela chega como um juízo. E tudo foi devastado. Não havia nada nem para oferecer a Deus. E o culto continuou assim mesmo. Eu não sei se você tem oferecido a Deus sobras do seu tempo, do seu vigor, das suas emoções, tem vindo para a igreja se arrastando. Mas ainda que seja assim, irmãos, não deixe de vir. Aqui é o templo do Senhor. Aqui é a casa do Senhor. Aqui é um pedacinho da Jerusalém que Ele vai consertar até o último dia. Se os gafanhotos estão ainda sobre nós, consumindo a nossa colheita, o nosso vigor, o Senhor que trouxe os gafanhotos, que trouxe o juízo, Ele vai levar embora também, com arrependimento, com confissão de pecados, com assembleia solene. Façam isso. Façam de novo domingo que vem um culto ao Senhor. Façam quinta-feira um culto ao Senhor. Façam terça-feira pela manhã um culto de oração. Orem em suas casas no culto familiar. Ore na sua devocional. Dedique tempo ao Senhor de qualidade. Só quando a gente dedica tempo de qualidade é que a gente entende, Joel. Eu não havia dedicado tempo de qualidade para entender. E o Senhor mostra esse cenário poderoso de um profeta pequeno. Ele não era sacerdote, ele não era um príncipe, ele não era ninguém importante. Ele possivelmente era um jovem também. E ele falou com anciãos: ei, velhos, vocês já estão cansados, já tem tanto tempo de casa e não conseguem ainda reconhecer a voz profética do Senhor cada vez que sobe nesse púlpito e fala com vocês. Cada vez que a Bíblia é aberta,
Não leia a Bíblia como livro qualquer, irmãos. Esse livro é sábio demais. Esse livro é reto demais, é inteligente demais. É muito bem ajustado. Esse Deus fala verdadeiramente com a sua igreja. Eu sei que Ele fala hoje com você, porque Ele falou comigo também. Há algo precisando ser corrigido na casa do Senhor. E o Senhor vai levar o gafanhoto embora. Ele vai levar o juízo embora. Ele vai levar a consequência do nosso pecado embora. E você sabe que o pecado é o que faz... Estão comigo, irmãos? Amém? O pecado é o que faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado leva à morte. O pecado leva à separação da vida. A colheita, a videira, a vide, era o sinal de vida. O pecado tirou a vida de dentro de Jerusalém. O pecado tirou o mosto. Sabe o que é isso, irmãos? Era tão abundante, escute isso, era tão abundante a terra de Jerusalém, que até ao colher as uvas, ela já derramava pelos seus dedos. Cada vez que Israel colhia, a uva simbolizava o vinho, o sangue, o sacrifício. E quando ele colhia as uvas, o mosto já era o primeiro espremer das uvas, o primeiro pisar no lagar, aquele que nem entrou em fermentação ainda, aquele que não foi misturado, entende? O fermento, a mistura. Deus tirou o melhor vinho de vocês, tirou o cálice, a celebração. O vinho é a festa, o vinho é a vida, é a celebração. Aleluia. É a consequência da misericórdia. E o que esse mosto representava para eles? Eu não vou conseguir ter o mosto, que é o primeiro vinho, eu não vou conseguir guardar, não vou conseguir armazenar, não vou conseguir alegria. Era esse o ponto. Deus tirou a alegria do meio do seu povo. O texto 15, Joel 1,15, olha o que diz. Joel 1,15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem com assolação o Todo-Poderoso. Vem como uma assolação o Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E a casa do nosso Deus, e da casa do nosso Deus, a alegria e o regozijo? Joel apresenta aquele cenário, só Joel conseguiu ver, que quando veio o juízo, quando veio os gafanhotos por cima da cidade de Judá, que dava para ver até dos vizinhos, até os vizinhos viam aquele problema e vocês aqui dentro não viam, dentro da terra. E Joel foi o único que, vendo os gafanhotos subindo pela janela, pelas portas, um bicho implacável, foi o único que conseguiu ver e conseguiu interpretar aquilo e profetizar em seguida, como sendo um anúncio e um sinal do juízo de Deus. E só o que poderia levar embora aquele gafanhoto era o arrependimento. Amém, igreja? O seu arrependimento, a sua confissão de pecados, a sua busca ao Deus sincera, é de coração o que eu fizer, Senhor. E ainda que as palavras não demonstrem, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, porque é de coração. O Senhor sabe ler o nosso coração. Naquele ponto, ele não estava se agradando da frieza, da apatia, mas ele trouxe um profeta e uma voz de advertência por
misericórdia. Porque o segundo cenário que o livro vai trazer, do capítulo 2 para frente, é o segundo enxame de gafanhotos. Só que esse segundo enxame, ele já é uma linguagem mais profética, não é literal. Primeiro começa com uma linguagem literal, realmente chegou uma praga real, vocês estão vendo e estão sofrendo com ela, a crise econômica, crise de saúde, crise no templo, isso é real, é físico, é presente. E a segunda praga que está por vir é uma trombeta do juízo de Deus. Irmãos, escute isso. Quando esse gafanhoto vier, quando esse juiz vier, quando esse exército vier, devastador, não vai sobrar nada. Mas aquele que crê não entra em juízo. Aquele que crê vai passar da morte para a vida. Vai chegar uma segunda praga de gafanhotos. E a gente está brincando com a nossa vida de cristão. O que tem que ser corrigido, corrija hoje. O que tem que ser arrependido, arrependa hoje. O que tem que ser confesso, confesse hoje. Leia hoje a Escritura, não leia amanhã. Se meu povo me escutasse e se Israel ouvisse a minha voz, eu de pronto lhe abateria o inimigo, sararia seus pecados, curaria sua terra, te daria o trigo mais fino. Mas Israel não me quis escutar a voz. Salmo 81. Então eu, o Senhor, deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. É melhor estar nas suas mãos ou nas mãos de Deus? Qual o melhor destino? Quando esse juízo vier, irmãos, a gente cantou sobre isso. Um dos hinos fala, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vai chegar um dia. Escute isso, igreja. Estão comigo? Amém? Vai chegar um dia em que não vai haver tempo para arrependimento. Deus ainda deu um sinal para o povo e ainda deu um profeta para falar com o povo. Por misericórdia, porque Ele quer resgatar o seu povo. Mas quando vier a segunda onda de gafanhotos, ela vai ser implacável. E a forma como Joel descreve é fantástica. Os comentaristas de Joel dizem que ele poderia ter uma pena na mão e pintar o que ele está desenhando. Ele descreve um cenário geral bíblico de gafanhotos com dentes enormes, com queixais de leoa, como uma referência à babilônica que é pesada e forte, como foi implacável, destruiu a terra. Lembra que vocês estavam presos na Babilônia? Como é que isso aconteceu? Foi quando ela chegou aqui, implacável, e arrasou tudo. Agora está acontecendo de novo, literalmente com os gafanhotos, está arrasando tudo. E vai acontecer de novo, espiritualmente. Será literal também. Isso aqui será encerrado e será dado lugar a um novo céu e uma nova terra, onde há justiça, onde há vinho novo, onde há uma ceia nova, limpa, onde há uma assembleia santa, onde há sacerdotes santificados. Não vai haver mais diferença entre quem foi pastor, quem foi presbítero, quem foi irmão de igreja, de banco. Todos na família final, não vai haver pai, mãe, esposo, esposa. O único grau de parentesco que a gente vai ter na glória é a irmandade. Seremos todos irmãos, todos filhos. Corrija então sua comunhão hoje com seu irmão, antes de deixar a oferta ao seu Deus. Deus ajude a igreja, Deus me ajude, que a gente corrija a nossa vida, porque quando o juízo final vier, não vai haver mais tempo. Tem gente que acha que pode enganar a Deus. Estão comigo, igreja? Amém? Tem gente que ainda acha que pode enganar a Deus. No fim da vida, com uma repentina mudança de comportamento, com uma repentina mudança de linguajar, com uma repentina mudança de vestimenta, para tentar parecer mais bonitinho,
mais justo, mais aprovado, mais aceitável, se você soubesse o dia que Jesus Cristo iria voltar. Estão comigo, igreja? Se você soubesse o dia que Jesus Cristo ia voltar, você tentaria enganar a Deus. Eu tentaria enganá-lo. Se fosse amanhã, o que você faria? Eu ia começar agora a mudar uma porção de coisa. Não é isso? Não dá para enganar a Deus. Não dá para tentar viver uma vida apática o tempo todo, porque Ele vai mandar um profeta para avisar a igreja. Ele mandou Joel, Ele mandou Malaquias, Zacarias, Oséias, Amós, Obadias. Um monte de sinais. De quantos sinais você ainda precisa para reconhecer um Deus de misericórdia, que não deixa você na apatia, mas que Ele quer que você se levante e se arrependa e desfrute do trigo mais fino, do azeite de verdade, o Espírito Santo que já foi lançado nessa profecia e cumprido no Novo Testamento, está dentro de você, está dentro da igreja. Não existe templo vazio do Espírito, mas não apagueis o Espírito. Que interessante. Não é possível apagá-lo, irmão. Nós aqui não reconhecemos uma chama eternamente viva. Deus tem um poder tão grande, irmãos, que Ele pode mudar em um estalar de dedos a nossa sorte. Pode mudar o nosso país, pode mudar tudo. Mas parece que Ele faz questão de fazer isso aos poucos, para provar a nossa fé, para testar a nossa obediência, para tratar o nosso coração todo dia um pouquinho. Deus sabe o que se passa comigo, o que se passa com você. Deus sabe a luta que você enfrenta, irmão, para chegar aqui na igreja. Quantas vezes você pensa em vir ou não vir, ou deixar de vir eternamente, de não trazer mais seus filhos, de não orar mais, porque talvez já orei tanto, não está valendo mais a pena. Eu oro, eu busco, eu faço tudo, e cada vez mais difícil fica. Parece que Deus não se importa. Você acha que Ele não se importa? Mandando um aviso desses? Mandando o juízo e depois cobrindo a ferida com uma segunda onda de gafanhotos que será um juízo de verdade sobre os incrédulos. Recapitulando o que aconteceu em Joel, começou no Egito, sobre os ímpios, e os crentes, os lavados pelo sangue, não passaram pelo juízo, passaram da morte para a vida. Isso é sinal para a igreja. Assim vai ser no dia final. E aconteceu de novo uma préviazinha, um prelúdiozinho, um pré-anúnciozinho aqui em Joel, mostrando de novo, não agora sobre os ímpios, mas agora o juízo sobre os justos. Trazendo juízo sobre os justos. Ai de nós. O que aconteceu com a gente para viver esse tempo? O que a gente fez, irmão, para chegar até aqui? O que está faltando? Basta a fé e o arrependimento. Tudo se fará novo. Basta cada um. Imagina se cada irmão aqui assumir o compromisso consigo mesmo. Essa semana eu vou ler as Escrituras. O culto de domingo que vem vai ser diferente. Essa semana eu vou orar ao Senhor. Ainda que venha lutas, ainda que eu esteja cansado, ainda que eu não consiga nem... Às vezes a gente fala, irmão, a gente não sabe o que a gente está dizendo direito ao Senhor. As suas orações mais fracas. Alguém já disse que as suas orações mais fracas são as suas melhores orações. As suas orações pomposas, cheias de religiosidade, como esses profissionais da fé aqui, que sabiam fazer direitinho, cumprir a lei de Moisés, sem faltar nada. Tudo do jeito errado, mas obedecendo conforme a lei dizia. Tem que trazer a colheita? Estou trazendo a colheita. É a colheita errada, mas eu estou trazendo. Irmão, só o Senhor pode corrigir a nossa vida. O que Joel esperava é que aquele povo percebesse aquele problema como a mão de Deus, então não como fruto do acaso, como qualquer outro enxame que já passou por ali. Desse jeito não, ó velhos. Desse jeito não, ó idosos, ó jovens, ó sacerdotes. Desse jeito aqui foi diferente. Desse jeito aqui foi um anúncio
para vocês saberem que quando chegar o dia final, o Senhor quer levar vocês para uma nova Jerusalém, onde não vai haver mais lágrima, onde não vai haver mais dor, onde será a grande maranata que a gente louvou aqui. Ora vem, Senhor Jesus. Joel é a palavra do dia do Senhor. Quando esse dia chegar, irmãos, em que cenário você quer se encontrar? Embaixo do juízo ou embaixo da misericórdia? A misericórdia é gratuita. A misericórdia é de graça. A misericórdia é um prazer de Deus. Deus tem prazer em curar a ferida do seu povo. Deus tem prazer de levantar homens e mulheres de Deus que falam da sua palavra. Deus tem prazer de ainda conservar o Brasil com alguma liberdade. Não sabemos se vamos ter por quanto tempo, mas ainda enquanto tivermos, que a gente valorize isso, que a gente não seja ingrato. Aquele povo vivia como se não se lembrasse mais do livramento que o Senhor tinha dado. Foi 70 anos preso, o Senhor livrou, deixou construir de novo o templo, deixou construir de novo os muros, deixou restaurar o culto para quê? Para a gente fazer isso daqui, para a gente profanar o culto do Senhor de novo. O cativeiro da Síria foi sobre a parte norte de Israel, nem isso ajudou a parte do sul a se conservar fiel. Caíram também. Veio os assírios sobre o norte, veio os babilônicos sobre o sul. Ficaram todos cativos. Esse é o meu povo, completamente morto em delitos e pecados, completamente frio diante de mim, um coração de pedra e não de carne. Mas eu vou restaurá-los para louvor da minha própria glória. Fui eu que dei o meu nome a eles. Não mais Jacó você será chamado, mas Israel você será chamado, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Vocês carregam o meu nome, eu não vou deixar vocês. Eu tenho misericórdia de vocês. Deus tem misericórdia de mim e eu não sei porquê. Ele tem mais motivos para me condenar do que para me dar misericórdia. Ele deveria me condenar. Mas Ele me dá a oportunidade todo dia de ter uma casa de oração para ouvir a sua palavra e me arrepender, para começar de novo a semana. É certo de que isso aqui não é mais um dia de culto, mas um protocolo. Isso tem que gerar mudança na gente. A gente tem que ver o vinho novo acontecer. A gente tem que ver a colheita acontecer de novo. Eu queria ler o capítulo 2 com os irmãos. O capítulo 2 vai ficar mais claro quando você vê o cenário dos gafanhotos entrando de forma implacável sobre Judá. E assim será no dia final. No hora vem, Senhor Jesus. Vai ser assim. E é interessante, ele usa uma palavra aqui, crepitar. O crepitar do fogo. Quando você destrói alguma coisa, você bota fogo. Aqui em São Gonçalo, o povo gosta muito de botar fogo nas coisas, né? Você está em casa, quando você bota a roupa no varal, é a hora que alguém bota fogo na rua. O povo gosta muito de botar fogo. Você já ouviu o estalinho do fogo? O crepitar. Joel usa essa palavra crepitar do fogo como o som dos gafanhotos, consumindo tudo, implacavelmente. Ele usa o crepitar também como o som do cavalgar dos cavalos do exército de Deus, que vai vir implacavelmente, não mais sobre nós, sobre os ímpios, ou sobre aqueles que estão dentro da casa, mas não creem no Deus de Joel. Ele usa o crepitar como o estalar das asas, como o estalar do fogo, como a pata dos cavalos, como o bater da espada. Imagina um exército vindo sobre vocês, ou dois exércitos. Já viram aqueles filmes que dois exércitos se encontram com espadas? É terrível, é assustador saber que aquela espada está estalando e batendo nos escudos como som de juízo, de morte, de ser implacável. Esse é o crepitar.
E por fim, é um crepitar de um juízo, de uma ira que não vai ser contida por ninguém, não vai dar para se esconder. Há textos bíblicos que falam que tentarão a morte e não vão encontrar a morte para se livrar do juízo. Deus é muito bom e muito misericordioso em nos alertar sobre isso, para que a gente não seja acometido pelo grande gafanhoto final. Ele é muito misericordioso em deixar isso escrito para você chegar em casa e falar: Senhor, obrigado, porque misericórdia o Senhor derramou sobre a igreja. A igreja é a sua noiva e o Senhor não vai deixar a sua noiva perecer. Seja louvado o nome do Senhor. Olha o que diz Joel 2: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate ao meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Você lembra como ficou o Egito? Foi a praga das trevas, sim, mas os gafanhotos, irmãos, foi uma treva um pouquinho anterior, ou foi antes, eu não me lembro a ordem, mas ficou escuro aquele lugar. Era uma nuvem pesada de juízo. O Senhor fez isso para advertir, para despertar. Ainda o 2: como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Ele está falando aqui de um povo, ele está comparando os gafanhotos com um povo, com um exército nunca visto antes. O que chegou para vocês aqui já aconteceu, pragas de gafanhoto, mas igual a essa nunca, e igual o que está para vir espiritualmente, escatologicamente, apocalipticamente, nunca se viu. Serão anjos, serão um exército do Senhor, soldados implacáveis. 3: à frente dele, olha o jardim do Éden aqui, irmãos, em Joel. À frente dele vai fogo devorador. Atrás, chama que abrasa. Diante dele, a terra é como... O que está aí na sua Bíblia? A terra é como o jardim do Éden. Mas atrás dele, um deserto assolado. Nada lhe escapa. Verso 7. Correm como valentes. Como homens de guerra sobem muros. E cada um vai do seu caminho e não se desvia da sua fileira. Verso 10. Diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem. Você já ouviu essa expressão alguma vez? Que só a lua se escurecerá? É lá de Apocalipse isso. Foi isso que os gafanhotos fizeram literalmente, e é como acontecerá finalmente. O sol e a lua vai se escurecer, e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Eu vou ler até o 13 e aí a gente encerra aqui. Essa expressão jardim do Éden, que ele diz aqui, é que quando esses homens vierem abrasando tudo, como diz, abrasar é colocar fogo. Quando esses anjos, quando esses soldados vierem, eles vão purificar aquilo que está manchando a criação de Deus. Deus criou e viu Deus que era bom. Ele não vai destruir o que é bom, ele vai purificar e vai restaurar o que ele já criou bom. Uma terra restaurada, para que corpos restaurados habitem em um ambiente igualmente restaurado, para que uma terra glorificada, um Éden glorificado, um novo Éden, você habite com corpos glorificados. Esse exército vai trazer
um novo Éden para a sua igreja. Você vai ter descanso de novo. Você vai andar com Deus de novo. Na viração do dia, como diz em Gênesis, cada dia que um dia virava e voltava um outro dia, Adão conversava com Deus. Seremos restaurados, não como um novo Adão, mas melhor do que Adão, sem pecado e com corpos glorificados. Uma terra glorificada, e onde o sol e a lua vão se escurecer, porque não vai precisar mais de sol lá. A face dele brilhará. Aleluia. Brilhará eternamente. O seu rosto é o sol da justiça. A sua igreja vai ver uma luz que nunca viu antes. A luz que resplandeceu no monte da transfiguração e foi transfigurado diante deles. E uma voz dizia: esse é o meu filho, a ele ouvi. Você vai pisar de novo nessa terra, meu irmão, porque o Senhor prometeu que com arrependimento Ele sararia a sua terra. Seja louvado o nome do Senhor. E por fim, olha a misericórdia dele sendo garantida. 2:12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto, uivando pelo arrependimento. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. E se arrepende aqui é que Ele prometeu que se fizer assim, vai acontecer desse jeito. Se fizer assado, vai acontecer desse jeito. Então Ele já deixou planejado e traçado. O caminho que você seguir, você vai experimentar a consequência da obediência, ou também já traçada a consequência da misericórdia e da fé. Quando Ele vier, não haverá tempo de arrependimento, mas Ele ainda não veio, e Ele anuncia que a igreja tem mais uma oportunidade de se render, de orar, de clamar por socorro todo dia, porque Ele é grande em misericórdia, e você leu aqui, Ele é tardio em irar-se. O povo pecando há tanto tempo depois que já voltou da Babilônia, Deus aceitando aquele culto morto de qualquer jeito, negligente, apático, frio, até que Ele interrompe, traz um juízo e anuncia um outro. Mas esse outro juízo, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Eu quero com isso, irmãos, então, encerrar esse texto, se você puder. Depois leia na sua casa o finalzinho de Joel. Ele vai falar que naquela nova terra, quando for restaurada, vai estar tão cheia, vai manar tanto leite, tanto mel, tanta colheita, que os outeiros vão derramar. Os outeiros é as reservas. Vai estar cheio para colher, vai estar cheio de armazenamento. A abundância é o que a palavra diz. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O finalzinho de Joel. A restauração final. Como vai ficar depois de tudo isso? O vinho vai voltar, a colheita vai voltar. A adoração vai ser restaurada e será eterna. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Essa terra é a terra final. Meus irmãos, assim como estamos, eu quero orar e passar a palavra ao dirigente. Deus abençoe a sua igreja. Senhor Deus, nossa gratidão a Ti, porque até aqui o Senhor nos advertiu. Despertai. Obrigado, Senhor Deus, por falar com a sua igreja, por falar comigo. Cura o nosso pecado, que a gente se recusa a reconhecer, se recusa a confessar, que haja arrependimento, para que a consequência seja misericórdia.
e não juízo, não ira, não condenação, mas vida em abundância. Seja glorificado o teu nome, em o nome de Jesus choramos. Amém, Senhor. Amém, irmãos.